Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje, Rebeliões na América Portuguesa, no componente curricular de História. Eu sou a professora Suzane e nós iremos abordar mais as duas revoltas nativistas, que ocorreu na América Portuguesa. Aconteceu, na verdade, uma série de revoltas, mas hoje nós vamos abordar a revolta de Beckman e a Guerra dos Emboabas, certo? A revolta de Beckman, ela aconteceu em 1684 e ela se estendeu até o ano seguinte. Ela aconteceu pela insatisfação popular de São Luís, no Maranhão, com o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Maranhão e com a ação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas. Então, essa revolta ela aconteceu por conta dessa implantação, da Companhia de Comércio e também por serem contra a escravização dos indígenas, porque na época, o Maranhão escravizava muitos povos indígenas. Então, os portugueses resolveram proibir essa escravização. E o que foi essa companhia de comércio? Essa companhia de comércio era tipo uma empresa em que os portugueses instalaram no Maranhão para que os colonos comprassem tudo de Portugal. Era como se fosse o pacto colonial, né? Eles colocavam essa empresa lá no Maranhão e lá eles tinham que vender as coisas, os produtos deles para o povo, do Maranhão. E eles também compravam os produtos do Maranhão. Só que o que é que acontecia? Eles colocavam o preço que eles queriam e compravam também do povo, do Maranhão, pelo preço também que eles queriam. Então, isso aí não era legal, né? E qual era a promessa dessa companhia de comércio? A promessa, eles prometeram em vender africanos escravizados para os colonos. A companhia, só que, no entanto, ela não cumpriu com a promessa, com o prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, ela falsificava pesos e medidas. Cobrava caro pelos produtos que vinham, que era o quê? Bacalhau, sal, farinha de trigo, e pagava barato por aquilo que comprava da região. Então, é como eu falei para vocês, Eles instalavam essas companhias, essas empresas, e eles que colocavam o preço. E Maranhão, no caso, sairia no prejuízo. E Portugal sempre enriquecendo, certo? Então, ocorre aí a revolta dos colonos, Eles começaram a ficar com raiva disso tudo que estava ocorrendo e eles começaram a planejar uma revolta contra essa companhia de comércio no Maranhão. Os jesuítas e o governador local também, eles começaram a planejar revolta contra esses jesuítas que estavam proibindo, a escravização dos indígenas, e contra o governador local, que era acusado pelos colonos de corrupção e de favorecer seus privilégios. Então, o Maranhão sempre dizia, não, vocês estão querendo enriquecer a nossas custas, Então, nós vamos se revoltar contra isso. Vocês são corruptos e estão querendo se favorecer por nossa conta. Então, acontece essa revolta aí. E essa revolta ela é liderada, por um grande senhor de engenho do Maranhão chamado de Manuel Beckman. Por isso que o nome da revolta é Revolta de Beckman, certo? Então, ocorre aí uma invasão da Companhia de Comércio. Os colonos invadiram os armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão, destituíram o governador e ocuparam o Colégio dos Jesuítas em São Luís, obrigando dezenas deles a fugirem. O movimento armado recebeu o nome de Revolta de Beckman. Então, eles chegaram lá, invadiram os armazéns e colocaram os jesuítas, disseram que eles tinham que ir embora, Então, ficou conhecida aí como a Revolta de Beckman, porque eles estavam com raiva dessa companhia de comércio que Portugal tinha implantado no Maranhão, certo? Só que o que é que vocês acham? Vocês acham que o governo português ficou passivo nesse movimento, nessa invasão? Lógico que não, O governo português, ele reagiu enviando soldados ao Maranhão que reprimiram os rebeldes e condenaram seu principal líder à morte na forca. Então, eles
reivindicaram, né, esses movimentos que estavam acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, o governo português atendeu às exigências dos colonos e acabou tirando a companhia de comércio e voltou com a escravização dos indígenas, certo? Então, essa revolta é praticamente isso, mas vocês podem fazer a leitura do capítulo para entender melhor. Agora, nós iremos entender um pouco sobre a revolta dos Emboabas, né? A revolta dos Emboabas ocorreu em Minas Gerais em 1709. Mas o que foi essa guerra dos Emboabas, né? Foi um conflito entre a galera de São Paulo e outros povos que não eram de São Paulo, que vinham muitas vezes de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia. Então, pessoas que não eram de São Paulo. Então, a Guerra dos Emboabas foi isso, foi o conflito entre São Paulo e outros povos que não pertenciam a São Paulo, certo? O que foi que aconteceu, né? O pessoal de São Paulo, né, encontraram ouro, onde hoje é Minas Gerais. E eles se acharam no direito de dizer que tudo era deles. Eles diziam, nós somos povo branco, católico, civilizado, e chegamos primeiro nas minas, né? Então, tudo isso aqui que a gente encontrou de ouro é nosso. Então, os paulistas diziam isso, né? Os paulistas, eles se consideravam donos das minas, certo? Eles diziam assim, então se vier gente de outras partes, como da Bahia, de Rio de Janeiro, de Portugal, eles não podem fazer nada, porque tudo isso aqui é nosso. Então, eles se consideravam realmente os donos, né? Então, essa galera de São Paulo achava, né, chamava esse povo que vinha de fora de forasteiros, né? E diziam que eles não deveriam estar ali nas minas, porque tudo a lei que eles tinham encontrado era deles, então eles não podiam pegar nada desse ouro. E esses forasteiros, né, que os paulistas colocaram, eles colocaram o nome de Emboabas, né, esse povo que vinha de fora. Então, a palavra Emboaba, alguns dizem que vem de um dialeto indígena que quer dizer forasteiro ou aqueles que faziam mal, ou ainda aqueles que têm pés emplumados, porque os forasteiros eles usavam botas e o pessoal de São Paulo eles não usavam bota, eles andavam descalço. Aí quando eles viam, né, esse povo que vinha de fora com essas botas, aí eles falavam que eram emboabas, certo? Por isso que é o nome Emboabas. Então, esse povo, né, de pés emplumados, vão ser chamados de emboabas. Então, emboabas eram todos aqueles forasteiros que foram para Minas à procura, né, de tentar pegar esse ouro que os paulistas consideravam que era deles, porque eles tinham encontrado primeiro. Só que vale destacar que estava existindo outras guerras, né, nessa época, estava existindo guerras sociais, revoltas políticas, econômicas. O Brasil estava cheio de revolta, então o Brasil não tinha nada de calmo, então era uma revolta em cima da outra, né? E quem geralmente ganhava essas revoltas nesse período? Quem é que vocês acham que ganhava? Quem ganhava, logicamente, eram as tropas de Portugal, porque nessa época, né, o Brasil era colônia de Portugal. Portugal era a metrópole, era aquele lugar que comandava, né, o Brasil, que era colônia. Então, em 1707 a 1709, na região de Minas Gerais, o Brasil ainda era colônia de Portugal e os caras ainda estão começando a descobrir o ouro, né? E São Paulo, que descobriu o primeiro, começaram a dizer, não, esse ouro não é de Portugal, não é de Rio de Janeiro, não é da Bahia, esse ouro é meu, porque eu que encontrei ele primeiro. Só que eles tinham que colocar na mente, né, que o Brasil era colônia. Então, se o Brasil era colônia, tudo pertencia a Portugal. Então, nessa época, estava vindo muita gente para o Brasil, né? Gente da Espanha, de Portugal, de várias localidades, porque estavam querendo explorar as minas, porque vocês sabem, né?
Quando os portugueses eles vieram para cá, eles vieram a princípio à procura de pedras preciosas, de ouro. De início eles não encontraram e posteriormente eles conseguiram aí nas regiões das Minas através dos paulistas, né, que encontraram primeiro. Mas de início não foi encontrado ouro. Então o objetivo da Guerra dos Emboabas era muito simples. A galera chegou em Minas Gerais para pegar ouro, mas os paulistas eles lutaram pela exclusividade do ouro nas terras mineiras. Então os paulistas diziam: esse ouro é meu, porque eu cheguei aqui primeiro. Então não é de Portugal, não é de Rio de Janeiro, não é de outra região, certo? Então esse ouro é meu. Então vocês devem notar que era um objetivo ousado, né? Porque o Brasil era colônia, né? Aí vocês acham que a metrópole, né, portugueses, iam aceitar essa ideia de que os paulistas teriam direito ao ouro? Lógico que não, né? Então, somente isso vai funcionar na cabeça, né, dos paulistas em acreditar que Portugal ia deixar isso barato e ia simplesmente aceitar as ideias dos paulistas de que eles eram os vencedores, de que eles eram donos das minas. Então, isso não vai para frente. O que é que acontece? Portugal, ele vence o conflito dos paulistas, né? Ou bandeirantes, como é chamado. Mas os paulistas, eles saem de Minas Gerais e vão descobrir ouro em outras regiões. Então, eles não ficam quietos. Eles vão para outras regiões tentar a busca por ouro. Então, eles vão para Goiás e Mato Grosso, encontram ouro lá, mas é lógico que não foi a mesma intensidade de ouro que existia em Minas Gerais. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a revolta de Beckman e a Guerra dos Emboabas, e na próxima aula a gente vai continuar ainda sobre essas revoltas nativistas aqui, tá certo? Até mais!